lá, nosso cantinho da leitura, o livro Segue-me, Emmanuel Chico Xavier. Do lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. João 3,16. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Por muito se atribua à divina providência juízos fulminativos ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância. Trabalho suprime tédio e incipiência. Incipiência com S, que significa ignorância. Incipiência com C significa iniciante. Mas aqui é com S. Então, trabalho suprime duas coisas, o tédio e a ignorância, que a gente aprende quando trabalha. Máquinas diminuem esforços. Veículos eliminam distâncias. A ciência, a cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei das reparações necessárias, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige pela plástica cirúrgica certos tipos de expiação, quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor da harmonia e da evolução, igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas, inclusive daquelas que nos são desagradáveis, não é? Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem. Reconhecendo que Deus está ao lado de todos, procura o bem. Faz o bem. Salienta o bem. E segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Deus está ao lado de todos, mas nós estaremos ao lado de Deus quando estivermos procurando o bem, fazendo o bem, salientando o bem e seguindo o bem. Que é o bem, afinal, não é? Porque nós falamos tanto no bem, mas que é o bem?
precisamos meditar no que seja o bem. Muitas vezes, aquilo que nos parece ser o bem é uma justificativa para a nossa negligência, para agirmos às vezes de forma precipitada, portanto imprudentemente, para realizarmos coisas para as quais não estamos capacitados, né? E então vamos agir com imperícia, portanto de forma culposa, negligência, imprudência, imperícia, e sempre justificando as nossas ações, as nossas omissões, as nossas ações no bem, não é? Que estamos realizando o bem. Que é o bem? Que é o bem? É necessário estabelecermos dos fatos e das circunstâncias uma certa distância focal para que possamos enquadrar a paisagem, o cenário, compreender aquela situação de um ponto de vista de maior contexto, para que possamos encontrar ali o bem. Então, o bem me parece ser a reunião de algumas qualificações que juntas compõem um produto que seria o bem. Então, o bem, ele é algo que precisa ter em uma das suas qualificações um valor. Valor aí significando algo que possa ser por nós ponderado, que tenha uma certa dimensão. Não necessariamente uma dimensão financeira, econômica, mas um valor. Às vezes um valor espiritual, às vezes um valor de memória. Então, e às vezes um valor financeiro, e às vezes está agregado, né, nessa, vamos dizer assim, nessa significância, nesse algo que é ponderável, mensurável, pode ter um valor aí financeiro e outros valores que se agregam. Então, uma significância. O bem, além disso, tem que ser essa realização útil. Aquele produto que se deseja, ele precisa ser útil. Portanto, ser bom. Porque para nós, bondade é igual utilidade. Então, o bem ele tem que ter uma significância, um valor. Ele tem que ser bom, ou seja, tem que ser útil. Então, nós temos que pensar. Isso tem significância? Isso é bom? Bom só Deus, né? Isso é útil? E a terceira condição, que seja belo, que beleza significa harmonia. Então,
aquele produto que deve ser o bem, ele precisa estar em harmonia com o ambiente, com as circunstâncias. Tem que estar em harmonia. Aí é um bem. Então, buscar seguir essas 3 condições reunidas num produto, então encontraremos o bem. E ao encontrarmos o bem, nós vamos salientar o bem, nós vamos seguir o bem. Mesmo que consideremos que para nós é difícil fazer com que aquilo sobressaia. Mas como nós vimos na lição anterior, se estivermos firmes no propósito de colaborar, de dar o nosso concurso para a implantação do reino de Deus na terra, haveremos sim de contribuir com a nossa pequena gotinha de água, com a nossa pequena parcela, porém extremamente necessária para a construção do reino de Deus na terra. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos meditar bastante que seja o bem, não é?